Olá, graça e paz. Vamos começar hoje uma nova série de estudos sobre verdades bíblicas, relacionadas àquilo que nós chamamos de teologia. Mas o que vem à sua mente quando você pensa em teologia? Há algumas ideias erradas. A primeira ideia é que teologia é somente para especialistas, pastores, teólogos, seminaristas. Outra ideia errada é que teologia é somente teoria, só está no mundo das ideias, portanto não é tão importante para nós, principalmente quanto à prática, porque é somente no mundo das ideias. Por isso, outra ideia errada é que teologia é somente intelectualismo. Ela leva ao esfriamento da minha fé pessoal, da minha fé espiritual. Então algumas ideias erradas são essas, e nós rejeitamos estudar teologia. Porque ou é somente para especialistas, ou é somente teoria, ou é somente intelectualismo. E vai acabar esfriando a minha experiência, o meu fervor espiritual. Mas algumas ideias corretas vão nos ajudar a entender a importância de estudar teologia. O conceito correto, ele vai de acordo com algumas questões. A teologia é importante para nós respondermos questões infantis, por exemplo, como as nossas crianças geralmente fazem para nós. Quem fez Deus? Por que só Deus manda? Com quem Deus se parece? E muitas outras questões que você já teve experiência de ter que responder para os seus filhos. A teologia vai nos ajudar a responder essas questões. As questões existenciais que a filosofia faz por todos os lugares. De onde eu vim? Por que estou aqui e para onde eu vou? A teologia, a boa teologia, corretamente interpretada e estabelecida, vai nos ajudar a responder essas questões tão importantes para o ser humano, que norteia toda a vida do ser humano, que elimina o desespero, a agonia, o medo. A teologia também vai nos ajudar a trabalhar com questões ministeriais. Você que tem filhos, você tem um ministério com seus filhos. Nós que trabalhamos temos um ministério de evangelizar pessoas. Essas questões precisam ser respondidas. Você que é um dirigente de louvor, você vai ter que trabalhar com essas questões na hora de comunicar com os membros da sua igreja ao dirigir o louvor. Pastores, professores de escola bíblica dominical. Questões ministeriais, a teologia nos ajuda. Por que não sou salvo pelas obras? Pessoas vão questionar isso. Por que eu não posso ser salvo pelas obras? Por que eu trabalhei todos esses anos pensando que em ser tão bonzinho, tão moral, não fiz isso, não fiz aquilo, e isso não me ajuda a ser salvo? A teologia vai nos ajudar a entender por que não sou salvo pelas obras. A teologia vai nos entender por que devo acreditar na Bíblia. O que a Bíblia é? Ela é a palavra de Deus ou não? Ela contém a palavra de Deus ou não contém? A boa teologia bem estabelecida vai responder essas questões ministeriais. Questões sociais que estão ao nosso derredor e cada dia surge um novo dilema. Questões da pedofilia, epidemias, tragédias, catástrofes naturais, vários outros problemas que nos colocam numa posição que a gente tem que decidir se é certo ou errado. Então, a boa teologia vai nos ajudar, então, a ter uma base sólida para entender esses dilemas e vai nos ajudar a responder e a nos posicionar. O que é, então, teologia? Qual a definição cristã de teologia? Primeiro, é o estudo sobre a pessoa, as obras e os relacionamentos de Deus. Então, a teologia vai até as Escrituras e fornece para nós detalhes a respeito de quem é Deus, como Ele é, quais são as suas obras, o que Ele faz e o que Ele vai fazer, e como Ele se relaciona com o mundo criado. Portanto, a teologia cristã é a disciplina que busca apresentar uma declaração coerente da doutrina da fé cristã. Então, através da teologia, nós vamos ter uma declaração. Eu creio nisso, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre aquilo. De forma coerente, isto é, não incoerente, não se contradiz, de forma bem elaborada. Então, a teologia é uma disciplina que busca apresentar para nós uma declaração coerente da doutrina da fé cristã. Baseado em quê? Nas Escrituras, na Palavra de Deus.
colocada no contexto da cultura geral. Essa declaração é uma declaração que é possível ser entendida, porque ela é elaborada conforme valores e ideias com que os homens se expressam, por isso usa o idioma contemporâneo. Os valores são da doutrina, as declarações são da doutrina, da teologia, mas é facilmente entendível. E ela visa fornecer para nós como então nós devemos viver. Então ela é relacionada com a maneira de viver do homem. Não é somente conhecimento, ideias. É uma declaração coerente, baseada nas Escrituras, colocada no contexto da cultura geral, usando um idioma compreensível, acessível a todos e relacionada com o viver do dia a dia do homem. Essa é a teologia. Algo de suma importância para nós. Dentro da doutrina cristã, nós temos 3 palavras no Novo Testamento que se repetem várias vezes. A primeira palavra é didáscalo, que significa professor, mestre. Paulo escreve aos Efésios e fala que Deus estabeleceu para a igreja apóstolos, evangelistas e pastores mestres, com o objetivo de solidificar a igreja para que a igreja fique sólida, cada crente seja sólido e não seja vulnerável a qualquer vento de ideias erradas. Então Deus, para cada igreja, coloca pessoas que vão alimentar cada crente, cada cristão com as verdades bíblicas para não serem enganados a respeito de Deus, a respeito das suas obras e a respeito dos relacionamentos que o homem e a criação têm com Deus e Deus tem com o homem. Então nós vamos ficar sólidos nesse entendimento junto com a teologia e doutrina. Outra palavra que aparece repetidamente no Novo Testamento é a palavra didasco, que é o verbo ensinar. Então Deus colocou pastores e mestres que devem ensinar. Mas ensinar o quê? O que eles têm na cabeça, as suas ideias, as suas experiências? Não. Ensinar a doutrina, a teologia, o ensino. A doutrina e a teologia baseadas nas Escrituras é algo que Deus enviou, que Deus revelou. Não foi elaboração dos homens. Então nós temos aqui a palavra didaquê. 3 palavras. Didáscalos é o professor, é o mestre. Didasco é o ato, é o efeito de ensinar. E didaquê é o conteúdo desse ensino. É interessante que na história da igreja cristã, houve, após a morte dos apóstolos, um pequeno manual chamado didaquê. Isto é, as igrejas não tinham gráficas, não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e ao passar do tempo eles precisavam transmitir, continuar ensinando aquele conjunto de valores, de ideias, de verdades que Cristo ensinou aos apóstolos. Então Cristo ensinou aos apóstolos, os apóstolos ensinaram às igrejas e os apóstolos foram morrendo. Então algumas pessoas sérias resolveram então escrever um pequeno manual do ensino que Jesus tinha feito para os apóstolos e eles transmitiram às igrejas. Esse pequeno manual de 16 capítulos foi elaborado mais ou menos, alguns acham, no ano 60 a 70 depois de Cristo ou no ano 70 a 90 depois de Cristo. Não foram os apóstolos autores, apesar do nome desse pequeno manual, é o ensino que o Senhor Jesus deu através dos 12 apóstolos. É um pequeno manual, eram os assuntos principais que toda a igreja devia saber a respeito de Cristo. Era um manual não somente teórico, mas prático, de como uma igreja ou como cada um dos cristãos deviam viver. Era alguma coisa muito incipiente, muito simples e pequena. Ele foi escrito por mais de uma pessoa colaborou nesse processo de formular esse pequeno manual. Não é um manual inspirado, foi uma revistinha que aqueles crentes daquela época resolveram fazer. E foi uma compilação do que as pessoas repetiam ensinando nas igrejas. E de várias fontes, que a gente não tem o nome deles. A única questão restou para nós é o nome desse manual, que era um ensino que Jesus Cristo ensinou através dos 12 apóstolos. Então é chamado de didaquê. É interessante, algumas vezes várias igrejas têm usam as escrituras, usam a teologia
bem estabelecida, e muitas vezes consulta o Didaquê para ver como que eles trabalharam essa ideia. Era uma forma assim já bem prática, bem resumida. Então algumas vezes a gente vai encontrar verdades absolutas ali, como foram os ensinos. Algumas vezes vão encontrar alguns textos fora de contexto, que talvez não seria a melhor forma de se usar aquele texto, aquela verdade. Doutrina, como nós vimos agora, o didáscalos, didaquê, são palavras importantes, repete-se várias vezes no Novo Testamento. Então nós percebemos que ênfase no doutrina e ênfase no ensinar a doutrina é muito grande no Novo Testamento. Havia um processo de discipulado, não somente para o crente saber das verdades bíblicas, mas que esse crente se tornasse um discipulador, para que transferisse para outras pessoas as verdades bíblicas, para que ele ficasse forte. Então, a palavra doutrina no Novo Testamento significa que é o conteúdo da fé, pois essa fé exige um objeto. Fé não é um pensamento positivo. Eu tenho fé em Deus, e a gente deve perguntar, quem é esse Deus para você? Como que ele é? Como ele se revelou? Como que você chegou a ter conhecimento sobre ele? O que é o homem diante desse Deus? Qual é o plano que Deus tem para esse homem? Algumas vezes as pessoas falam, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nesse bonequinho que eu tenho aqui, eu tenho fé nesse líquido, eu tenho fé nesse óleo, eu tenho fé em mim mesmo. Na maior parte das vezes as pessoas pensam que fé é manter o foco sobre algo tão intenso que aquilo vai se tornar realidade. Não. Fé é um conjunto de verdades. Fé exige um objeto. Então, se uma pessoa tem a doutrina estabelecidamente correta, aprendeu essa doutrina, ela vai ter que se decidir, eu vou crer nisso, isto é, eu vou confiar plenamente nessas verdades ou não. E quando a pessoa deposita toda a confiança daquelas verdades, ela vai então se submeter, ela vai obedecer, ela vai viver de acordo com aquela verdade. Por isso que fé está muito relacionada à prática. O irmão de Jesus, Tiago, ele falou assim, você diz que tem fé em Deus? Ok, o diabo também crê em Deus e estremece. Então o diabo ele sabe que aquilo é verdade. Tiago diz, mostra a tua fé que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então a doutrina é o conteúdo da fé, pois a fé exige um objeto. O valor da fé depende de seu objeto. Não somente a doutrina é conteúdo da fé, mas ela também é a base da prática cristã. É aquilo que Tiago falou. A doutrina estabelece o padrão de comportamento do crente, levando a uma vida consagrada e santa. Então, essa é a importância da doutrina no Novo Testamento. Ela não é somente pensamento, intelectualismo, não é somente para especialistas, mas através do conhecimento da doutrina, a minha vida tem um impacto, recebe um impacto. E a minha fé é provada se a minha vida é transformada. É isso que Tiago deixou para nós. Então, é claro que a doutrina alimenta a nossa fé, produz a fé, ela dá valores, ela é objeto da nossa fé, mas ela não é somente pensamentos, ela altera a nossa existência. A doutrina está relacionada ao nosso dia a dia, ao nosso viver. Ao mesmo tempo que o Novo Testamento dá muita ênfase à doutrina correta, à verdadeira fé, à verdadeira doutrina no Novo Testamento, o Novo Testamento também combate a falsa doutrina. Então a teologia, ela serve, o conhecimento da teologia, o conhecimento da doutrina, nos ajuda a entender o que é falso e o que é verdadeiro. Não existe duas verdades. Não pode haver uma verdade para mim e outra para você. Só existe uma verdade. O próprio Jesus, ele falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou que ele era uma das verdades, um dos caminhos. Então, para nós termos certeza daquilo que é verdade, nós precisamos estabelecer esse estudo de forma correta.
Não somente crer cegamente, confiar cegamente. A teologia e a doutrina, que é a doutrina, nos ajudam a nós termos uma razão firme para podermos confiar. Por isso que é uma declaração coerente baseada nas Escrituras. Olha só o combate que Paulo faz no Novo Testamento, ajudando Tito a observar e combater a falsa doutrina. Paulo fala o seguinte lá, quando ele escreveu para o seu discípulo, para o seu companheiro Tito, quando iria colocar em ordem a igreja de Creta. Paulo queria que Tito reconhecesse quais seriam as pessoas capazes e Paulo estabeleceu alguns critérios para essas pessoas exercerem liderança naquela igreja. Olha o que Paulo escreve a Tito, que ele deveria escolher homens de caráter, hospedeiro, não dado ao vinho, pessoas maduras. E um dos detalhes que Paulo exige é que esse homem que Tito deveria escolher, deveria ser apegado, isto é, abraçado, firmado, tendo a palavra de Deus como algo que ele não larga. Ele deveria ser apegado à palavra fiel. Uma das coisas que existia na ilha de Creta era o valor que se dava à pessoa que era mentirosa. Essas pessoas se convertiam, vinham para a igreja e tinham esses hábitos ainda. Então Paulo fala que Tito deveria escolher alguém que é fiel, que é apegado à palavra fiel, que da sua boca sempre vai sair a verdade. Então essa pessoa vai ser bem habilitada para trabalhar com a verdade. Olha só, que ele deveria ser apegado à palavra fiel, que é as Escrituras, e que está de acordo com a doutrina. Essa pessoa não deveria ter dúvidas na sua mente de quem Deus é, quais as suas obras, quais os seus relacionamentos. Era uma pessoa que tinha que ter um caráter firme e deveria ser apegado, conhecer as Escrituras para não adulterar ou não falsificar as verdades que foram reveladas por Deus. Para quê? Para que esse homem deveria ser apegado? Será que inventar mentiras não seria mais fácil dele conquistar as pessoas? Não. Para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O que Paulo está falando aqui é que quando o líder da igreja que foi instituído por Tito tiver que ajudar alguém, aconselhar alguém que está em dúvida ou está em uma situação meio irregular, essa pessoa vai usar as Escrituras, porque ele é apegado às Escrituras. E não vai dar conselhos do coração dele. Ele vai ser firme e vai dar esperança. Ele vai confrontar e dar esperança, porque ele conhece a doutrina, ele é fiel a essa doutrina. E quando houver alguma pessoa que está trazendo outras ideias, dizendo que Cristo não é Deus, que o Espírito Santo é uma energia, que não existe trindade, então essa pessoa, esse líder, seria capaz de convencer inicialmente aqueles que contradizem ao ensino da doutrina, as verdades bíblicas. No início, a tarefa é convencer, explicar, ajudar as pessoas a entender que o que ele está pensando está errado. Mas se no final essa pessoa não ser convencida e se tornar e combater a verdade, essa pessoa então deverá ser exortada e até disciplinada nos processos normais que uma igreja deve praticar. Por quê? Para que a verdade continue sendo os relacionamentos. Não há possibilidade de ter várias doutrinas diferentes dentro de uma mesma comunidade. Ou uma é bíblica e as outras são falsas, ou até todas são falsas. Mas só existe uma verdade. Quando há 2, 3 tipos de doutrina naquelas questões básicas, a possibilidade de somente uma estar certa, ou todas estão erradas. Então, o Novo Testamento nos ajuda e nos incentiva a combater a falsa doutrina. Agora, como nós vamos combater se nós não conhecemos? Como que nós vamos distinguir, sentir o cheiro de falsidade se nós não conhecemos? Por isso, é tão importante, tão necessário, não somente o pastor, não somente os dirigentes de louvores, não somente os professores, todos nós entendermos os pontos básicos da doutrina e da teologia cristã. Um outro versículo que fala a respeito de combater o erro
Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 9. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas esse autor está preocupado. Ele alerta os cristãos dessa forma: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Essa é uma forma do mal, do erro, tentar conseguir conquistar as nossas mentes. Eles vêm com coisas assim maravilhosas, estranhas, misteriosas, segredos, experiências místicas. São coisas estranhas, mas o nosso coração, a nossa mente pecaminosa, está muito facilmente aberta para essas coisas estranhas. Por isso que conhecer a doutrina, estar firmes ali diariamente é uma necessidade para nós não cairmos no engano. O autor ele fala: não se deixe levar, né? Seguindo como se fosse algum animal em busca de comida, ou alguém jogando pedacinhos de comida e você vai atrás, por doutrinas diferentes e estranhas. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos. O autor de Hebreus levanta a questão aqui da graça. A graça é essa ação de Deus de salvar o homem pela graça mediante a fé, foi a coisa mais combatida na época dos apóstolos. As pessoas não aceitavam essa ideia de que uma pessoa pecadora, rebelde, assassina, pudesse simplesmente ser salva por crer que Jesus Cristo morreu por ela e ter a sua vida regenerada e se tornar a habitação do Espírito Santo. As pessoas não aceitavam essa grande facilidade, porque não entendiam que ninguém pode ser salvo. Não há um justo sequer. Por outro lado, aqueles moralistas religiosos, eles também não aceitavam a ideia de que eles também precisavam crer na graça para serem salvos. Que as obras deles, que a vida estrita que eles tiveram, não serve para nada, para apagar a ira de Deus sobre eles. Então, tanto o moralista como aquele pessoa que tinha sido ímpio, perverso, não aceitavam essa ideia. E até o moralista não aceitava nem a respeito dele, nem a respeito dos perversos. E o próprio perverso tinha dúvida: será que Deus vai me perdoar? Olha o que eu fui. Então aí o autor de Hebreus vem falar que o que vale é ter o coração confirmado com graça. É isso que nós temos que levar as pessoas a entender. E não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. O que o autor de Hebreus está levantando? Na questão da época, a maior briga contra a graça é que as pessoas guardavam rituais. E principalmente dentro do judaísmo, a questão dos alimentos, circuncisão, sábado, limpezas, purificações, não come isso, pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Então eles achavam que não fazendo isso, ou fazendo alguns rituais, eles seriam salvos. Tanto da penalidade do pecado, da condenação, mas também do poder do pecado que reina na vida deles. Eles acreditavam nisso, eles não aceitavam que a salvação era exclusivamente pela graça. Mas o que o autor de Hebreus fala assim: essas coisas nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Claro que o alimento traz proveito para nós, mas quando a pessoa se preocupa com o alimento porque através de não comer ou comer ela será salva, isso não vai trazer proveito nenhum para ela. Um exemplo disso é que essas pessoas continuavam ainda a ser hipócritas, invejosos, maledicentes e toda sorte de pecado. Era um farisaísmo, era uma hipocrisia religiosa que eles viviam. Porque nunca trouxe proveito, nunca houve uma mudança de vida. Guardar sábados, não comer isso, comer aquilo, nunca produziu mudança de vida em ninguém. Mas a graça sim. A graça muda a nossa vida. E gradativamente nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Tá certo que algumas vezes essa mudança em alguns momentos é rápida, outros momentos não. Por isso que entender a doutrina, como que é a santificação na nossa vida, é extremamente importante. É a teologia. Então, a teologia serve para combater a falsa doutrina. Por fim, o apóstolo João foi um dos que mais combateu
as heresias e os falsos mestres, porque ele foi muito combatido, muito perseguido por esses homens. João escreve o seguinte, na sua segunda carta, no versículo 9 e 10. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Isto é, aquele que conheceu a Cristo, entendeu a salvação pela graça, mediante a fé, se submeteu e depositou toda a confiança nesse valor, nessa doutrina, nessa teologia, ele tem tanto o Pai como o Filho. Mas aquele que ouviu a doutrina, mas ultrapassou, inventou outras ideias e coloca mais coisas, dizendo que é a salvação pela graça, mediante a fé, mas tem que se circuncidar, guardar o sábado. Aquele que foi além, aquele que mudou as doutrinas bíblicas, ele falou que Cristo não é Deus, é uma criatura de Deus, ele não é totalmente homem. Qualquer coisa que você mudou, alterou, foi além da doutrina de Cristo, ele não tem Deus e não permanece na doutrina. Esse não tem nem tanto o Pai, não tem o Filho também. Essa é a importância da teologia saudável, da teologia verdadeira, da doutrina verdadeira. Porque se estamos depositando a nossa confiança em doutrinas falsas ensinadas por homens, a parte das Escrituras, por revelações, nós não temos nem o Pai nem o Filho. E João dá um alerta muito sério, por isso que é importante a gente saber, porque nós gostamos de ser receptivos, gostamos de ouvir, de dar atenção para as pessoas, quando vêm bem amistosas. Mas João fala que não é a forma com que a pessoa vem até nós com carinho, com bondade, bem vestidas, mas o que ela traz como doutrina. Olha só o que João fala no versículo 10. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Em outras palavras, João está falando quase que nós devemos ser mal educados. Sim! João fala que nós não devemos dar nenhum sinal de que temos relacionamento, afetividade com esse tipo de pessoa que propositadamente está se preparando, se preparou e está em atividade para trazer uma doutrina falsa. Não quer dizer que um colega do seu trabalho pensa de forma diferente, porque ainda não estudou as Escrituras, então ele não tem esse conhecimento. Nós devemos ter paciência com esse tipo de pessoa, misericórdia, não devemos ofender, não devemos brigar, não devemos debater, evitar discussão diante de outras pessoas. Mas aquela pessoa que foi além da doutrina de Cristo, estudou, é contra a doutrina sadia, é contra a palavra de Deus, é contra Cristo, e mudou as verdades bíblicas, e agora sai de casa em casa anunciando essas mentiras como verdade, nós não podemos ter relacionamento com essas pessoas. Porque eles estão propositadamente, eles decidiram mudar a doutrina. Então essas pessoas não merecem. É claro que não vamos bater, vamos xingar, Não, o mínimo de educação possível, mas não termos relacionamento para não darmos a ideia até para outras pessoas que nós concordamos com eles. O que vamos estudar durante esses próximos estudos? Essas verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, que é tão necessário para a nossa prática cristã, para andarmos no caminho certo e termos uma vida saudável diante de Deus, conhecer a verdade e andar na verdade, e também para ter recursos para discernir o que é falso e verdadeiro. Porque de repente alguém vem conversar conosco e a gente fala, será que é verdade isso que ele está falando? Quando a gente aprende teologia, a gente sabe. E principalmente nesse mundo em que nós vivemos, que há tantas músicas, tantas pessoas assim usando recursos tipo internet e ensinando aqui e ali e com efeitos, né, que nos atraem. Será que a gente tem capacidade para dizer, isso aqui não é verdadeiro? Nós precisamos ter isso. Então, alguns assuntos que nós vamos estudar. Sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, como ela chegou até nós. Nós podemos reconhecer ela como palavra de Deus ou não? Como foi esse processo? E se uma pessoa escreveu um outro livro e parece um livro tão legal, tão bonito, nós podemos também considerar como palavra de Deus, como inspirado. O que é a palavra inspiração?
Então esse estudo chama bibliologia. Inclusive a palavra bibliologia aqui está errada no slide, né? Não é BBB aqui, não, é bibliologia. Nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, a teologia própria. Quem é Deus? Ele foi criado? É uma só pessoa? Ou são três pessoas? Existe uma pessoa superior à outra? E como Deus se revelou? Nós vamos estudar a teologia própria, que é a respeito de Deus. Nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então se chama Cristologia. Vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa? Ele é uma influência? Ele é uma energia? Ou ele é parte da Trindade? Ou é o ato da Trindade para executar as coisas? Então isso se chama pneumatologia. Vamos estudar sobre o homem. Ele é criado? Ele surgiu como uma bactéria e evoluiu? Quem é o homem? E juntamente com o homem nós vamos saber como ele era antes, como ele é agora e como ele será no futuro, e quais as razões dos seus problemas. Então isso se chama antropologia. Nós vamos estudar também sobre o pecado, como o pecado entrou no mundo, como o pecado é transmitido, ou existem pessoas que nascem sem pecado ou não, e como o pecado é tratado por Deus, e como ele é resolvido por Deus. Então isso se chama antropologia. Nós vamos hamartiologia. Vamos estudar sobre a igreja. O que é a igreja? Qual é o significado da igreja? Quem construiu a igreja? O que é a essência da igreja? Qual o destino da igreja? Isso se chama eclesiologia, que é a palavra que vem da palavra chamados para fora. Nós vamos estudar sobre os anjos, os seres espirituais. Eles foram criados por Deus. Quando foram criados, eles caíram, tem alguns que são pecadores, e os demônios, e Satanás, da onde surgiram? Então o estudo desses assuntos se chama angiologia. E vamos estudar então as últimas coisas. Isso se chama escatologia. É o processo da consumação. A história bíblica da humanidade, a trajetória da humanidade, ela se resume em 4 eventos principais: criação, a queda, a redenção e a consumação. A consumação, então, trata dessas últimas coisas, o que está prestes a acontecer. Quando nós estudamos essas verdades, principalmente as últimas coisas, nós temos uma perspectiva diferente do que pode acontecer conosco, o que vai acontecer conosco. Então nós nos preparamos, não nos assustamos e não tememos o que vai acontecer. E não desprezamos a vida de pessoas que não conhecem a Deus e o que acontecerá com eles. Por isso, se temos amor por eles, vamos apresentar as verdades bíblicas. Estudamos então essa parte da introdução. Eu sei que é muita informação, mas é um petisco para incentivar você a gastar esse tempo, a investir esse tempo, um tempo curto, uma vez por semana, para que a gente entenda a respeito dessas verdades, para nos edificar, para termos esse conhecimento, para que a nossa vida seja uma vida melhor e mais santa, mais agradável a Deus, e para que nossa atuação aqui como servo de Deus possa ser mais eficiente, sem levar nenhum erro para as pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo e primeiro estudo a respeito de bibliologia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que estamos investindo na Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é rica, ela não tem fim, e através dela nós conhecemos a Tua pessoa, a Tua obra e os relacionamentos que o Senhor tem com os homens. Muito obrigado porque homens foram usados pelo Senhor para trazer tudo isso para nós. Que o nosso coração se deleite nisso, se agrade disso, e que a nossa vida seja norteada para a felicidade, para o amor, para a santidade e para glorificar o Teu nome e proclamar o Teu nome diante de um mundo perdido e afastado do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê paciência, nos estimule, porque a natureza pecaminosa que habita em nós não quer essas coisas, vai nos atrapalhar. Que possamos ter força para ir de encontro à Tua verdade, à Tua palavra, à Tua teologia, à Tua doutrina. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe.